Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Os Filhos de Deus. Os Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Toda a humanidade? Todos aqueles que foram gerados de uma mulher são filhos de Deus? Vamos entender a palavra? Vamos entender o que o apóstolo Paulo nos ensinou? Na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 a 15, assim diz a palavra: Agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste espírito de escravo para recairdes no pecado, no medo, mas recebeste o Espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos: Abba, Pai. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria que recebeu de nosso Senhor Jesus, ele escreve de uma maneira que às vezes fica difícil da gente compreender. É por isso que o servo de Deus vai explicar para vocês. Paulo nos diz assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aquele que está no Cristo, daquele que recebe o Espírito Santo de Deus.
Pois a lei do Espírito Santo, que dá vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Se vivermos pela lei de Moisés, morreremos no erro e no pecado, seremos condenados à morte. Porque em qualquer momento da nossa vida nós viveremos pela carne e tropeçaremos na lei de Deus dada a Moisés. Se vivermos pela graça de nosso Senhor Jesus, pela vida do Espírito Santo, então estamos salvos, porque já não existe mais pecado em nós. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, os pecados foram perdoados. Paulo nos diz: os que vivem segundo a carne se voltam para os que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito Santo se voltam para o que é espiritual. Quem está no mundo, vivendo no mundo afastado de Deus, vive na carne, vive no pecado, no erro. Aqueles que vivem pelo Espírito Santo em nome de Jesus, esse vive espiritualmente. Na verdade, as aspirações do Espírito Santo levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia para Deus. Quem vive nos prazeres do mundo, quem vive nos prazeres da carne, é uma rebeldia para Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém ainda não recebeu o Espírito Santo, que nosso Senhor Jesus nos dá, não pertence a Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devemos viver segundo a carne. Pois, se vivermos segundo a carne, morrereis. Se nós vivemos no prazeres do mundo, no prazeres da carne, morreremos. Mas se pelo Espírito Santo matardes o procedimento carnal, então viveremos. Pelo Espírito Santo viveremos, em nome de Jesus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste espírito de escravo para recairdes no medo, mas recebeste o Espírito Santo, que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos: Abba, Pai. Irmãos queridos, aqueles que vivem no mundo, que estão afastados de Deus, que estão afastados de Jesus, que não receberam o Espírito Santo, não são considerados filhos de Deus, porque estão numa rebeldia contra Deus. Todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o único Salvador, o único Redentor, esse receberá o perdão dos pecados pelo nosso Senhor Jesus e será batizado no Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus vier nesta pessoa, ela será considerada filho de Deus, Abba. Chamará a Deus de Abba, Pai. E seremos filhos adotivos por adoção de Deus, pelo amor de Deus, pelo seu povo, pelo reconhecimento do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então seremos verdadeiramente filhos de Deus e
teremos vida em abundância no Espírito de Deus, e teremos vida eterna. Aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, clame, abre o teu coração, rasgue o coração, peça ao único que pode dar o Espírito Santo a você, a Jesus Cristo, o Senhor. Peça ao Espírito Santo, peça o batismo, peça o perdão dos seus pecados. E o Pai que sonda todos os momentos da nossa vida, todos os nossos pensamentos, nossos corações, Ele dará o Espírito Santo em nome do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo virá e fará morada em vós. E Jesus e Pai fará eles morada em vós. Amém.